Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para juntos meditar um pouco na palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, que é alimento para todos nós. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar a falar da palavra de Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo cuidado que tem para conosco, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia, pela salvação de Jesus Cristo. Estou aqui, Pai, na tua presença para fazer a leitura da tua palavra, para que sirva de alimento para mim e para os outros. Peço que o Espírito Santo me dê a sabedoria, conhecimento para que eu fale tudo de acordo com a tua vontade, para a honra e nome e glória do Senhor Jesus. Isso é que eu peço e agradeço. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar mais uma vez em uma passagem bíblica muito importante, que toda a palavra de Deus ela é importante, né? Então, cada trecho que a gente lê dela é um alimento espiritual para nós. E nós vamos meditar hoje na primeira carta do apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1 e o verso 13 em diante. Nos fala sobre a vida de santidade, como nós temos condições de ter uma vida de santidade, né? Então, a palavra de Deus ela só nos orienta para as coisas boas. Se você quer ser um cristão, uma cristã, e não procura ter uma vida de santidade, fica difícil, viu? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente tem que ter a santidade, senão a gente não vai ver a Deus. E eu quero ver, eu sei que quer ver também, né? Então vamos tomar muito cuidado. Para a gente se alcançar a santidade, nós temos que buscar a palavra de Deus. Não estar acreditando em tudo que se fala, né? A palavra de Deus ela é suprema aqui. O que ela diz, está dito. Então começa assim. Verso 13. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro está aqui dizendo que para a gente ter uma vida de santidade, a gente tem que ser sóbrio, né? Esperar inteiramente. Veja só o que ele diz aqui. Não é esperar uma parte, um pedaço, como muitos pais, não. É inteiramente. O que é inteiramente? Confiança total em Jesus Cristo. Diz esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus ele se revela por algumas maneiras, né? Pela natureza, pela sua palavra, pela nossa vivência, mas a maior revelação de Deus é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele se revela também pelas coisas criadas, né? Quando você olha aí para esse planeta Terra, apesar de todos os problemas que ele tem, mas você vê tantas coisas grandiosas que não existe outra explicação a não ser um Deus poderoso, que é o nosso Deus que fez todas essas coisas, né? É a revelação do poder de Deus. E Jesus Cristo, além de ele ter revelado o poder de Deus, ele revelou a salvação, revelou a graça, o perdão, a misericórdia para todos os pecadores. Agora, ela só vai atingir a quem aceita, né? Quem não aceita não vai receber essa graça, esse perdão, não. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Quer dizer, quando nós não tínhamos o Senhor Jesus Cristo, na nossa ignorância, nós tínhamos paixões por qualquer coisa mundana, né? Você vê que o que muito se vê aí hoje em dia é pessoas apaixonadas por ídolos, né? Pessoas famosas, que têm renome,
Esse povo aí que você conhece, eu não precisa estar falando nome, não. Você sabe que o povo é apaixonado por esses famosos que tem por aí, esses ricos e alguns políticos, né? Mas a palavra de Deus aqui diz o seguinte, que se nós somos cristãos, e queremos ter uma vida de santidade, vamos esquecer essas coisas. Essas paixões antigas que nós tínhamos, tem que deixar de lado. Não perder tempo com isso. Nós temos que ganhar tempo estudando a palavra de Deus. É isso que vale a pena. Porque, meus irmãos, tudo nós vamos deixar aqui um dia. Né? Se Jesus Cristo não vier antes de nós morrer, nós vamos morrer um dia e largar tudo aí. Então por que se apaixonar por uma coisa que nós não vamos levar? E que vai tirar-nos do céu? Então a nossa paixão deve ser Jesus Cristo. Esse sim. Nós temos que nos apaixonar por Ele. Não com extremismo nem fanatismo, mas uma paixão segura, né, firme, pelo amor, pela fé. Isso que nós temos que ser, né? Diz mais aqui. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Aí agora eu digo para você, nós somos cristãos não pelo que nós falamos, mas pelo nosso procedimento. O que você procede, você revela para as pessoas que você tem em redor, a família, os vizinhos, os amigos, no negócio. Nós revelamos o nosso cristianismo, não é só com palavra, é com procedimento. E aqui o apóstolo está chamando nós a atenção, olhe, cuidado com os procedimentos de vocês. Jesus Cristo morreu por vocês, deu a vida por vocês, deu a salvação a vocês. Agora, para você receber essa salvação, nós temos que ter procedimento de cristão, procedimento de santidade. Diz mais aqui, né? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Tá vendo aí? Naquele está repetindo a palavra de Jesus e do Velho Testamento também, né? Que o Senhor Deus, quando se revelou lá a Moisés, que mandou escrever, ele disse, diga ao povo que sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, o que é santidade para nós? É procedimento. Né? O caráter é perfeito, pessoas que não estão fazendo coisa errada, esqueceu as paixões que nós tínhamos antigamente, né? Como eu disse aqui no outro verso. E aí você vai ter uma vida coerente com aquilo que você fala. Porque aí o seu procedimento vai dizer quem você é. Não é verdade? Então vemos aqui mais. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então a Bíblia nos deixa claro aqui que nós não estamos morando aqui, nós estamos sendo peregrinos. O que é peregrino? É uma pessoa que está de passagem em um determinado lugar, né? Então, durante a nossa peregrinação aqui na Terra, nós temos que ser coerentes, ter bom procedimento. Nos negócios, na família, nos estudos, no trabalho, na vida em geral, né? Que às vezes tem pessoas que a única Bíblia que ela lê é a nossa vida. Você já pensou isso aí? Você ser um livro aberto para as pessoas lerem e ver o caráter de Jesus e a santidade dele na sua vida? Não é bom isso aí? Que maravilha, né? Então diz mais. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então, muitas pessoas vivem pelo aquilo que o pai foi, que o avô foi. Ah, meu pai morreu assim, meu pai era assim, eu também vou ser. E aqui a palavra diz que muitos ensinamentos, claro que não é todos, né? Mas que muitos ensinamentos dos pais eles são fúteis. O que é fútil? É uma coisa sem futuro, sem explicação, coisa que não vale nada. Um fútil, né? Uma futileza. Não vale nada aquilo ali para você.
Então você tem que tomar muito cuidado com esses procedimentos. Não é tudo que os nossos pais nos ensinaram que está certo, né? Às vezes os procedimentos são errados, porque eles eram errados, mas não porque eles queriam ser errados, porque foram aprendidos daquele jeito. Eles aprenderam daquele jeito, aí passou para você. Mas quando você conhece a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, você vai ver que muitas coisas estavam erradas. Tá? Era coisas fúteis, né? Sem futuro, sem prestar. Aí você vai ter que mudar, largar essas coisas. Aqueles fúteis procedimentos que você aprendeu anteriormente, né? Aí diz, pelo precioso, pois fosse lá, o procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o procedimento nosso tem que ser de acordo com o que o Senhor Jesus nos determinou. Porque é como um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e foi manifestado na época dele, né? Como diz a Bíblia, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar a humanidade. Então isso foi apenas a manifestação da presença de Cristo aqui na Terra, provando Deus pessoalmente o seu amor, a sua bondade, o seu perdão, a sua caridade para conosco. Porque Apocalipse também diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Já pensou? São coisas difíceis da vez da gente entender, mas a Bíblia diz que é assim. E assim nós acreditamos e assim nós fala. Porque nós temos que falar desse grande amor que Deus determinou e que Deus mostrou para nós quando Cristo veio a esse mundo, né? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, nós vemos aí, né, infelizmente, muitas pessoas tendo fé em coisas mortas, né? Os procedimentos deles diz que eles não têm fé viva, têm fé em coisas mortas. E aqui diz que nós temos que ter fé unicamente em Deus. Se você acredita em outras coisas, infelizmente você não está obedecendo a palavra de Deus. Não está tendo um procedimento de santidade, de vida santa, para demonstrar para as pessoas que você não é melhor do que ninguém, mas que Jesus Cristo faz a diferença na sua vida. Nós todos somos iguais, irmãos. Não tem ninguém melhor do que o outro. É Jesus Cristo que faz a diferença no nosso viver, na nossa maneira de falar, de proceder, de vestir, de se alimentar, de tratar os negócios, né? Tudo isso mostra o nosso procedimento como cristão. Mas como é que nós mostramos? Quando nós confiamos unicamente em Deus, em Jesus, nosso Salvador. Aí sim, nós temos bons procedimentos, né? Para a honra e glória de Deus. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, morreu por nós, não foi para deixar nós aqui nesse mundo de pecado, não. Porque esse mundo de pecado aqui não presta. Então o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos confiar unicamente nele, ter ele como salvador pessoal e se preparar. Porque lá em São João 14, né, de 1 a 13, ele diz, eu vou preparar lugar. Quando eu preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para aonde eu estiver, estejais vós também. Aí eu lhe pergunto, você está satisfeito com esse mundo aqui? Eu acho que nenhum cristão está. Esse mundo aqui não oferece satisfação, não oferece felicidade. Oferece momentos de alegria. Tem algumas pessoas aí que, porque diz que tem condição financeira, diz que é feliz, que é aquilo outro, mas não é. A felicidade está unicamente em Jesus Cristo. E nós só alcançamos ela quando nós temos uma vida de santidade.
uma vida de perfeição. Não é que você vai viver sem pecado, que Deus já sabia disso e sabe que eu e você somos pecadores, não tem como nós viver sem pecar. Mas porque nós somos pecadores, agora nós vamos desistir? Não, jamais. Aí é que nós temos que nos agarrar a Jesus Cristo. Estar aos pés dele todo dia dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, preciso do teu perdão, preciso da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua proteção. Preciso de mais fé, preciso de santidade, preciso de paz, preciso de alegria, preciso de convicções da tua palavra. Então são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo. Ninguém alcança a santidade em um dia. A vida do cristão e de santificação ela é uma rotina, diariamente. Ontem passou, hoje existe e amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós temos que procurar nossa santidade hoje, todos os dias. Não fique dizendo: mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso aí não interessa. A sua santidade tem que ser cada dia. A gente está aos pés de Jesus, pedindo misericórdia, tendo bons procedimentos, né? Boas naturezas, porque santidade é você ter uma vida de comunhão com Deus, com o estudo da palavra, com a ajuda aos necessitados, uma vida de oração, uma vida de gratidão. É assim que nós alcançamos a santidade. Mas porque eu aceitei Jesus, eu estou pela graça, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Não. Você não se alimenta fisicamente 3 vezes por dia? E tem gente que come até mais, né? E tem gente que come só uma vez por dia, começa de manhã, só para de noite. Quer dizer, eu preciso e devo me alimentar durante o dia e descansar à noite. E eu não preciso também de alimentar o meu espírito? Eu não preciso de Jesus todo momento, todos os dias? Para mim estar firme e fiel a Ele? É assim. Assim como você busca o alimento cotidiano, que você tem que se alimentar todo dia, você tem que buscar também a palavra de Deus. Buscar também a santidade. Buscar a perfeição. Melhorar a cada dia o seu caráter. Porque nós vamos ser sempre pecadores. Né? Não vamos alcançar a santidade de uma vez. Porque pessoas que... porque eu vivo pela graça, porque eu posso fazer isso, fazer aquilo. Não pode, não. Eu vejo muitas pessoas aí dizendo que está servindo a Deus e fazendo o contrário do que a Bíblia manda. Então, toma muito cuidado, viu, irmão? E irmão também, nossos irmãos. Toma muito cuidado com isso aí. Eu sempre falo nas minhas palestras que a base é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos alimenta espiritualmente. Aí depois vem a oração, né? Vem as boas obras, vem a gratidão, e vem o amor ao próximo. É uma série de coisinhas que vai se encaixando uma da outra, e uma depende da outra, né? Quando você não gosta de fazer uma, você não vai fazer a outra. Porque se você fizer uma e não fizer a outra, não dá certo. Se você diz que ama, mas não ora, né? Diz que serve a Deus, mas não estuda a Bíblia, não acredita no que a Bíblia diz. É claro que tem coisas na Bíblia que já se cumpriu. Não é preciso mais a gente fazer, né? As leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício, algumas coisas. Cristo cumpriu aquelas leis tudinho. Ele não anulou a lei. Ele cumpriu. Né? Ele mesmo disse lá em São Mateus que não precisa que eu vim destruir a lei, revogar a lei ou os profetas. Eu vim cumprir. Porque tudo que foi profetizado no Velho Testamento foi para que houvesse um cumprimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não fique nessa onda de eu vivo pela graça, eu posso fazer o que eu quero, não. Né? Essa onda aí de que muitos que dizem que o que entra pela boca nos contamina, que isso aí não traz santidade, não. Se o que entra pela boca não contamina, como foi que Eva se contaminou?
comendo um fruto proibido, né? Agora tem muitos alimentos aí proibidos que vai fazer você pecar mais. E tem gente comendo aí, dizendo, não, eu posso comer tudo. Porque Jesus disse que o que entra pela boca não contamina. Mas se você ver o contexto, o texto lá em São Mateus, Jesus se referindo à sujeira das mãos. Não tem nada a ver com o alimento ali, não. É o tipo de sujeira que ele se referiu, porque os fariseus não comiam com a mão para lavar, sem lavar, porque eles que era pecado. E os discípulos estavam comendo, e Jesus disse, não, essa sujeirinha aí não contamina ninguém. Agora o que sai é o que vocês falam, é o que vocês fazem aí, que contamina a pessoa. E aí eles queriam ser santo na carne, né? Tem pessoas que querem viver uma vida de santificação, aquele orgulho, que eu sou bom, porque tudo isso é engano. O procedimento da santidade, ele está escrito aqui. Claro que está em toda a Bíblia, né? Mas aqui o apóstolo Pedro, de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo, ele passou, né, para nós o momento de santidade que as atitudes que nós temos que ter para ter uma santidade melhor, né? E continuando aqui, diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Aí eu pergunto para você, você tem amado o seu próximo de coração ardentemente? Com amor espiritual, com amor de Deus? Porque a própria Bíblia diz que se você não ama seu próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus se você não vê? Então, a principal prova de que você ama a Deus é você amar o seu próximo. Ah, mas tem gente que eu não gosto, tem gente que não gosta de mim e fala de mim. Esqueça isso. Fique em silêncio em certas coisas. Nós temos que dar o silêncio como resposta. Que aí não vai prejudicar a sua santidade. Você já parou para observar isso? Que quanto mais a gente se incomoda com coisas que não vai nos prejudicar porque os outros falam, a nossa santidade é estragada. Porque a gente cria rancor, cria ódio, né, preconceito, essas coisas. Não esqueça isso, irmão. Você tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Não fique preocupando com o que diz e que fala de você, não. Você tem que amar fraternalmente, como disse aqui o apóstolo, né? Fraternalmente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tá vendo? A palavra de Deus ela é permanente, é o alimento que nós temos, irmãos. É o maná que Deus deixou escrito para nós nos alimentar espiritualmente todos os dias. Agora as pessoas ficam aí acreditando em todo mundo que fala isso e fala aquilo, em teses erradas, interpretações próprias. Não é alguém que vai lhe dar a santidade, não. Quem lhe dá a santidade é Jesus Cristo, se nós fôssemos, nós todos, se nós for obedientes à sua palavra. É assim que nós vamos alcançar a santidade. E ela é uma coisa mais linda. Uma das coisas mais lindas que o ser humano tem é mostrar santidade. Mostrar amor para com as pessoas. As pessoas sentem prazer de lhe ouvir, de estar com você, né? De negociar com você, trabalhar, porque ela sente que você tem umas atitudes diferentes das dos outros. Porque você é um cristão. Você é um herdeiro de Deus. E você está preparando-se para a volta de Jesus. Então, meus irmãos, os outros têm que ver a santidade em nós. Não adianta. Porque é a própria palavra de Deus que diz isso. Sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Né? E a Bíblia diz que a gente tem que procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não vamos ver a Deus. Está lá em Hebreus. Então, qual é o seu desejo?
Qual é o meu desejo, o nosso? Eu respondo por mim, né? O meu maior desejo é ver Jesus Cristo voltar na luz do céu para vir me buscar. Para me tirar deste mundo velho de pecado, de sofrimento e viver com Ele a eternidade. Esse é o meu maior desejo. É claro que eu tenho alguns desejos carnais também, que todos nós temos, né? Mas a gente tem que procurar força em Deus para desejar sempre as coisas boas. Porque materialmente ainda tem algumas coisas boas que a gente tem que desejar, né? E possuir e usufruir das coisas boas que ainda tem nessa terra, né? Agora, a nossa procura maior está em as coisas espirituais, buscando a Deus. Por quê? Porque aqui o apóstolo diz que a palavra dele é permanente em nós. Então não adianta você dizer, você ficar acreditando, porque fulano disse que isso não vale mais nada, que é aquilo, que a lei foi abolida, que não sei o quê. Como eu já disse antes, Jesus nunca não aboliu nenhuma lei, ele cumpriu. A lei foi cravada na cruz, cumprindo a lei de sacrifício, que aí agora não precisava mais ter aqueles rituais, aquelas leis de rituais no sacrifício, né? No santuário, no templo, né? Como era chamado, terrestre. Que é a cópia do que tinha lá no céu, do que tem lá no céu, né? Onde Jesus Cristo está hoje, advogando por nós. Ele é o seu advogado. Se você pecou, não se desespere. Nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. E quando você confia em Jesus Cristo, você é perdoado, você é levantado, você é purificado. Então, o maior problema de nós seres humanos, meus irmãos e irmãs, não é pecar. Porque todos nós somos pecadores. E cometemos pecado. O maior problema nosso, como cristãos, é abandonar a Deus. Deixar de estudar sua palavra, deixar de buscar a Ele, estar em comunhão com Ele. Esse é um pecado grande, se afastar de Deus. Porque quem está se afastado de Deus não tem esperança. E nós temos que alimentar a nossa esperança. A nossa esperança também nos ajuda na santidade. O apóstolo está aqui nos aconselhando, olha, vocês têm a palavra de Deus permanente em vocês. E é para vocês. Vocês buscar para se alimentar, para se fortalecer espiritualmente. Nada de ficar acreditando em conversas de mirabolantes que tem por aí, que é o que a gente se vê mesmo, né? Pessoas contando coisas, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que é a interpretação própria e contando experiências, coisas que diz que o Senhor revelou e que não sei o quê. E muita gente acredita, né? Vai fazer o quê? Você é livre, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer escolher isso aí, você escolhe. Agora, sabendo que a palavra de Deus está ao contrário. Está ensinando diferente. Então, por isso, tome muito cuidado, né? E aqui ele diz mais: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pronto. Aqui ele está citando Isaías, né? Que lá Isaías, se não me engano, é 40, capítulo 40, ele diz que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Essa palavra, ela nos ajuda à santificação, para uma purificação espiritual, para que um dia nós possamos ser espirituais também, nem só o espírito, mas fisicamente, né? Pessoas sem pecado, que é a maior promessa mais linda que Deus nos deu. Eu vou fazer de vocês pessoas santas sem pecado. A partir do dia que Cristo voltar a essa terra, todos os seus filhos vão passar a viver sem pecado. Não importa quem esteja morto, se há 2 ou 3 mil anos ou 4, eles vão se ressuscitar
para viver uma vida sem pecado. Participar da glória do Senhor Jesus. A glória eterna. Não é glória passageira, não. Porque o mundo aqui oferece algumas glórias aí passageiras. E a maioria acaba aqui mesmo. Antes da pessoa morrer, já acabou a glória dela, não é mais nada. A gente vê aí alguns exemplos de pessoas que eram famosas e que apareciam nas televisões, e que é isso e aquilo, e hoje estão vivendo de favor dos outros. Cadê a glória que ele tinha? Cadê a idolatria que o povo tinha neles? Acabou. Então nós vamos participar de uma glória eterna, para sempre. Porque lá no céu o tempo não passa. Aqui para nós o tempo passa. Né? Mas para nós no céu o tempo não vai passar mais. Vai existir para sempre. Viver ao lado do Senhor Jesus. Mas para isso, nós temos que nos preparar logo da agora, né? Aqui, no mundo de pecado, como nós somos pecadores, Jesus veio e deu um plano de salvação a nós. E diz, aí, meus filhos, o plano de salvação é esse. Vocês me aceitam como salvador pessoal. Eu já paguei a dívida que vocês deviam para com o Pai, para com o céu. E agora vocês vão viver dessa maneira. Da maneira que está escrita aqui na palavra. Porque um dia eu vou vir buscar vocês. Para a gente morar junto eternamente. Né? Viver nas mansões celestiais. Que já está preparada. E que Cristo está preparando. Que já deve estar pronta, né? Só depois que ele vinha, que ele vai mostrar para nós. Quando a gente subir aos céus, né? Que a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitaram primeiro e nós que estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados, transformados, num abrir e piscar de olho, né? Um abrir e fechar de olho, na palavra mais prática. Isso vai ser instantaneamente. É o único lugar na Bíblia que fala sobre o arrebatamento. Mas não é arrebatamento secreto, como muitos falam aí, não. Arrebatamento visível. Está Jesus nas nuvens, os santos anjos aqui na terra, ajuntando os escolhidos, que estiverem mortos, ressuscitando, e nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Até as nuvens, encontrar o Senhor nos ares, como escreveu o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, né? É isso que Deus tem para nós. Com Deus nós não tem nada a perder. Nós só tem a ganhar. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, meus irmãos, Deus não é recompensado com isso, não. Deus não é favorecido com isso, não. Quem são os favorecidos somos nós. Nós é que somos favorecidos por Deus. Porque Ele nos deu uma vida de santidade. Uma vida de alcance à espiritualidade. E a espiritualidade ela tem que ser cada dia mais perfeita. E como é que ela vai ser mais perfeita? Em Jesus Cristo. Você conversando com Ele todo dia, o Espírito Santo lhe iluminando, né? Lhe dando mais sabedoria através da palavra, da profecia, e você vai se orientando. Ó. Você vai vendo as coisas acontecendo aqui no planeta Terra, e aí você, com o conhecimento que você tem da Bíblia, aí você vai entendendo, ó, tá vendo? A Bíblia falou isso e isso mesmo. E aí você vai se desviando, né? Das coisas ruins e procurando fazer a cada dia mais as coisas certas. É assim que nós vamos conseguir a santidade. Como o apóstolo Pedro escreveu aqui. Para que possamos ser herdeiros das promessas eternas que Jesus Cristo fez para nós através da sua palavra. Amém? Então, nesse momento eu quero agradecer a você que me ouve, pedir que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral, né? E todos da sua família. Se você quer é um cristão, uma cristã, tem uma família cristã, eu desejo que Deus abençoe a você e que através desta mensagem você possa alcançar mais conhecimento da palavra de Deus. Porque o que eu falei aqui, você pode ir para a Bíblia. Eu dei as passagens, né? Você pode ir para a Bíblia e você vai conferir. Que vai ser benefício para você.
quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, os beneficiados somos nós, né? Então, que você procure fazer isso. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero dizer. E aproveitando a oportunidade, eu quero pedir para você se inscrever no canal. O canal aqui é de Deus, não é meu. Eu só faço minhas pequenas palestras. Mas quem bota ele para frente é você e eu. Se você acredita na palavra de Deus, se você confia na palavra de Deus, aí você vai se inscrever e pedir pessoas que gostam da palavra de Deus que se inscrevam também para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado a cada dia mais. Amém? Então, concluindo nossa palestra, eu quero dizer para você que já tem a Jesus Cristo como Salvador pessoal e você que não tem. No dia que você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, as suas atitudes, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai deixar de ter uma vida de prática do pecado para ter uma vida de santidade. Uma vida de prática do bem, uma prática da justiça e do amor. E assim Jesus Cristo vai ser exaltado na sua vida e você vai ser bem abençoado. E quando Jesus voltar, nós vamos para o céu, todo mundo junto, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E fiquem com Deus.